Boa noite! Atrasei aqui um pouquinho, mas já tô aqui ao vivo com vocês. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Vocês estão conseguindo me ver? Quem é que já tá aqui assistindo? Olá, já tô vendo Flávia, Maria Mendonça, Bela Concurseira. Boa noite, pessoal. Tô só esperando mais um pouquinho pro pessoal chegar aqui. Como é que tá a conexão? Todo mundo conseguindo ver, ouvir, tudo certo? Sim, tô vendo aqui, boa noite. Pessoal, eu vou me apresentar, tá certo? Meu nome é Gabriele, mas podem chamar de Gabi. Gabriele é só quando é alguma coisa séria de trabalho, quando eu vou assinar ali uma petição, todo mundo me chama de Gabi, tá bom? E hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre minha trajetória como estudante e também um pouquinho da minha trajetória como defensora pública estadual. Inclusive, essa semana eu estou completando um ano de carreira, então é um momento muito especial para mim estar aqui conversando com vocês sobre esse momento, né, da minha vida. E vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, tá certo? Só que eu não consigo ler tudo e responder simultaneamente. Por isso que eu convidei aqui minha irmã, minha companheira, para tudo, para poder me auxiliar. Ela tá anotando algumas perguntinhas que eu vou deixar mais pro final, para a gente não interromper, tá certo? Tudo certo aí? Tô vendo aqui muitos legais, tô vendo o pessoal botando carinha. Então vamos começar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não tinha certeza se era isso que eu queria, que eu imagino que muitos de vocês passaram por isso. Então eu passei assim os primeiros momentos da faculdade, os primeiros períodos, provavelmente ali até o quarto, quinto período, muito insegura se era aquilo que eu realmente queria. E para mim, o que mudou a minha visão quanto ao direito foram as experiências que eu tive nos estágios, de ter passado por várias instituições diferentes, por várias pessoas diferentes, vários chefes diferentes que foram inspirações para mim e que fizeram eu perceber o que eu não gostava, o que eu me identificava e o que eu não me identificava. Então, isso para mim foi determinante para que eu terminasse a faculdade realmente apaixonada pelo direito e tendo mais ou menos uma ideia do que eu queria ou não. E aqui eu vou tentar contar um pouquinho, né, o que me levou a escolher a carreira da defensoria e também a escolher estudar para concurso e também trabalhar ao mesmo tempo. Que eu imagino que essa seja a realidade de muitos de vocês, né? De conciliar o trabalho e o estudo, e o que dá assim, muita aflição para a gente, né? Sem saber se essa é a decisão correta. Nós não temos muita confiança se vai dar tempo, porque a gente vê que as outras pessoas às vezes têm muito mais tempo do que a gente e que a gente fica ali, né, com o coração apertadinho sem saber se é aquilo mesmo. Então, assim, quando eu estava terminando a faculdade, no último período, me surgiu a oportunidade de fazer uma seleção para ser assessora do Ministério Público. E na minha cabeça, não passava pela minha cabeça não trabalhar, porque eu ainda tinha que ter o tempo de prática jurídica. Na minha família, eu fui a primeira pessoa realmente a embarcar por esse caminho do direito. Todas as pessoas da minha família são comerciantes, então tem aquela vida completamente diferente, né, de muito trabalho, às vezes não entende bem essa rotina de estudo para concurso. E quando eu estava no último período da faculdade, apareceu essa seleção e eu resolvi fazer. E tive a gratidão de ter sido selecionada. E por isso antecipei na época minha colação de grau e emendei completamente a faculdade com o trabalho. Entrei num mundo completamente diferente daquele que a maioria dos meus amigos tinha embarcado, né? Quando a gente terminou a faculdade, os meus colegas, a maioria estava veraneando. Eu sou de Natal, então todo mundo vai pra praia, a gente vai curtir veraneio, final do ano, né? Festa de Réveillon, e vai pra Pirangi, pros shows, pras festas. E eu emendei com o trabalho. Mas eu já tinha na minha cabeça a convicção de que eu precisava começar a estudar também para concurso. E eu não sei se vocês sabem, mas eu vou até antecipar um pouquinho. Eu sou da mesma turma que Fernanda, que Jéssica, uma turma da UFRN. Muito boa, né? Que eu vou aproveitar e mandar um oi e um beijo para os meus colegas aqui.
E eles sabem, né, como foi esse momento de transição da nossa turma. E eu acredito que muitos de vocês que estão se formando agora, que são recém-formados, têm essa mesma sensação que eu tive na época de... Só um minuto, vou aqui falar com a minha irmã que ela está contando as perguntas. Anota que no final eu respondo, é melhor, tá certo? Para não interromper, não é, gente? Vocês preferem assim que eu responda mais no final ou que eu vá respondendo agora? Mais pro final, né? Porque fica difícil ler aqui e responder ao mesmo tempo, tá certo? Já tô vendo Fernanda falando aí Nova 2000, esse era o nome da nossa turma, Nova 2000. Então, assim, eu comecei a minha vida na maior adrenalina, trabalhando 8 horas por dia. Aqui no Ministério Público do RN, os assessores eles tinham uma jornada de 8 horas, com obrigatoriedade da intervalo de almoço. Então, eu ficava no trabalho, no mínimo, 8 horas e meia no trabalho. Então, o meu momento de estudar era um turno por dia. E assim eu comecei. No início, né, de forma ainda desorganizada, trabalhava, mas comecei a estudar no turno da noite, lendo aquele livro capa a capa, sem metodologia adequada, e persisti. Continuei assim por mais ou menos um ano, estudando dessa forma, sem a metodologia adequada, mas estudando todos os dias e dando aquele gás maior ainda no final de semana. Foi quando Fernanda e Daniel passaram na DPU. E isso na época vocês não fazem ideia aqui, né? Pra gente, na nossa turma, foi assim o máximo, foi o máximo ver um colega da gente a ser aprovada e todo aquele resultado, né? E aí o que foi que aconteceu? Eles começaram ciclos. Foi então que eu resolvi fazer os ciclos. Ainda não passei tanto tempo assim estudando até começar os ciclos. E fui pro atendimento lá na casa de Daniel. O atendimento era no escritório da casa dos pais dele. Ciclos raiz, né? Não tinha aquela planilha colorida, não tinha nada disso. Era o atendimento lá, Fernanda, Daniel, tinha um pessoal esperando depois na sala, antes de entrar, atendimento presencial. E a planilha toda no papel, que a gente ia preenchendo. Os ciclos bem mais simples do que eles são hoje. Tudo assim, bem rudimentar. Quando a gente olha hoje, a gente nem acredita como mudou, né? Mas foi esse estudo, né? Esse estudo lá, desde o início, que foi importantíssimo para a criação da base. Hoje é uma preocupação muito grande que a gente tem nos atendimentos. Convencer o aluno, o Daniel tá dizendo aqui que jamais esqueci. Realmente era inesquecível. Tinha um pessoal assim do lado de fora da sala do escritório, era horário assim contado, né? Porque já tinha outras pessoas como atendimento médico, porque já bombou desde o início, já tinha assim, eles nem esperavam, né, que teria tanta gente lá na casa deles, agendando. Ó, Daniel Dutra falando que o atendimento dele foi no quintal, o meu não, o meu ainda foi no escritório. E o escritório lá da casa dos pais dele. Então, assim, é muito bom lembrar disso, é muito gratificante, né? Que a gente vê como as coisas mudaram, como vocês hoje estão vendo um cronograma diferente, né? Mas que a base é a mesma. E que a gente tá aqui para contar um pouquinho essa história porque deu certo, né? Porque a gente vivenciou isso e tá aqui para contar porque realmente colocamos em prática o método e funcionou. Então, assim, nesse momento, eu já tinha convicção, até anotei aqui alguns pontos que eu queria falar, que eu acabei atropelando um pouquinho. Eu já tinha mais ou menos convicção da carreira que eu iria escolher. E eu acho que isso é um ponto muito difícil, né? A gente muitas vezes pega ali o questionário do aluno e vê que ele está muito perdido, porque bota não sei quantas carreiras, não sei quantos tipos de concursos diferentes. E eu queria contar um pouquinho por que eu escolhi ser defensora pública estadual. Eu costumo falar para as pessoas com quem eu converso que ser defensora foi uma decisão minha. Eu decidi ser defensora, eu não fiz o concurso de forma aleatória e passei, vou tomar posse, não foi assim. Eu decidi ser isso
por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro porque eu vinha dizendo, né, no início, que eu passei por vários estágios diferentes e eu soube dizer o que é que eu tinha perfil e o que é que eu não tinha perfil. E para mim, né, eu vejo muito hoje na prática como é importante a gente seguir a carreira que o nosso coração fala mais alto. Porque o dia a dia na carreira não é fácil. Os desafios, eles recomeçam a partir do momento que a gente toma posse. Então, assim, eu tinha várias coisas importantes na minha vida que eu precisava conciliar com o meu trabalho. O trabalho é uma parte, assim, fundamental das nossas vidas, mas não é só isso. Então, assim, para mim, ao longo da minha vida, algumas coisas são extremamente relevantes. Primeiro, minha família. Segundo, os meus amigos. E o tipo de vida que eu quero ter no meu futuro. Por exemplo, aonde eu queria morar, o que eu queria fazer, a questão mesmo da estabilidade, como eu me via no futuro. E para mim, eu tinha certeza que eu precisava estar perto da minha família, precisava estar perto dos meus amigos e precisava ter uma rotina organizada para eu conseguir conciliar minha carreira com outras coisas. Por exemplo, com minha atividade física, que sempre foi muito importante, com tudo, né? Com atividades de lazer, enfim. E eu encontrei na defensoria essa oportunidade. Essa oportunidade por quê? Porque é uma carreira que está crescendo muito agora, que inclusive isso é uma coisa que faz a gente se perder muito, porque tem muitos concursos saindo o tempo todo, então a gente tá ali o tempo todo naquela adrenalina querendo fazer prova, fazer prova. E era a carreira que eu mais me identifiquei enquanto estagiária. Eu passei pela advocacia pública, passei pela magistratura, pelo Ministério Público e fui estagiária da DPU. E era apaixonada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. E a minha escolha pela Defensoria Pública teve tudo a ver com isso. Eu conciliar uma carreira que está em fase de crescimento, que me permite ter melhores lotações, uma perspectiva de crescimento na carreira mais rápido, de morar mais perto de casa, a proximidade do concurso no meu estado e, enfim, foi isso, sabe? Não foi uma escolha aleatória, né? Isso eu recomendo demais para todo mundo que está se preparando hoje para concurso, que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, porque esse estudo direcionado faz toda a diferença. Para mim, pelo menos, foi um fator assim decisivo para os meus resultados, né? Para ter resultados mais eficientes e num período de tempo mais curto. Foi justamente saber exatamente o que eu queria, decidir. Claro que vocês não precisam decidir isso de uma hora para outra, mas o conselho que eu dou hoje como uma pessoa que vai completar um ano de carreira é isso, que vocês reflitam sobre a vida que vocês querem ter. Porque o trabalho é uma parte muito importante, mas ele não é tudo. E hoje eu me sinto uma pessoa completamente realizada porque eu consegui conciliar isso. E aí no final, quando eu passar quando eu terminar de contar essa parte dos concursos, eu vou contar um pouquinho sobre a carreira da defensoria nesse início, né? Uma pessoa que está há um ano só na carreira. Então, quando eu cheguei para fazer o cronograma dos ciclos, eu sabia exatamente qual era o meu foco. E o meu cronograma ele foi preparado, voltado para isso. Voltado para a minha disponibilidade de tempo, que era reduzida. Eu trabalhava 8 horas por dia e eu tinha somente o período da noite, aproximadamente 4 horas para estudar. Não passava disso, mas estudava 4 horas todos os dias e um pouquinho mais no final de semana. E também tentando conciliar ali pelo menos 2 vezes por semana uma atividade física. E assim eu fui, trabalhando e estudando. E no final de semana
me desdobrando para poder estudar e compensar um pouquinho esse tempo que eu não tinha no final, durante a semana. Então, isso foi perdurando, perdurando. E o sentimento que eu tinha, logo ali naquele início, era de que eu estava muito sozinha. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa família, aquela pessoa amigos. Eu gosto de estar em contato com o mundo, de sair, de fazer outras coisas, não só estudar e trabalhar. Mas eu me vi naquela rotina pesada, puxada, de no final de semana somente estudar e descansar muito pouco. Descansava no sábado à noite, descansava no domingo à noite, ou então um pouco mais no domingo à tarde. E o tempo foi passando. Alguém perguntou, você trabalhava de quê? Qual era a carga horária diária? Doutora Jéssica Gonçalves. Eu era assessora do Ministério Público. Trabalhava 8 horas por dia e estudava. Isso desde que eu me formei, né? Colei grau antes para poder assumir o cargo. E, enfim, acabei me perdendo aqui um pouquinho com as perguntas. Vou responder no final, viu? E pessoal, quem tá entrando agora, que tá mandando perguntas, eu vou responder tudo no final. Então, assim, chegou um momento que eu tava me sentindo muito frustrada, de verdade. Muito frustrada por quê? Porque eu era muito jovem. Percebia que eu não estava, o sentimento que eu tinha era: o ano tá passando e eu não tô vivendo, eu não tô saindo. As pessoas com quem eu convivo estão passando por outras coisas que, enfim, que estão se divertindo, né? E a gente vê ali aquele mundo do Instagram, o mundo do Facebook, como uma tentação. Eu sou de Natal e aqui em Natal era assim, todo mundo postando foto na praia, tomando água de coco, tomando aquela cervejinha na praia com caranguejo e eu em casa estudando. Sentimento de solidão, Deb, também, não, você não tá sozinha, viu, Deb? Eu tinha esse sentimento de solidão, porque eu sentia que os meus amigos não estavam no mesmo ritmo que eu. E isso é muito ruim para nossa cabeça, gente, muito ruim. Muito ruim de verdade. Quem me conhece, os meus amigos sabem que eu sou uma pessoa que prezo muito pelo equilíbrio. Minha vida toda foi muito equilibrada em tudo. O momento de estudar, o momento do esporte, o momento do lazer, o momento da família. E quando eu estava ali naquela rotina de estudos, eu senti que minha vida estava desequilibrada. É como se eu tivesse só tempo para estudar, para trabalhar e não tivesse o tempo para mim. Me sentia angustiada, me sentia mal. E aí a nossa cabeça, né, começa a maquinar tanta coisa ruim, a gente se sente infeliz. E eu vejo muito isso hoje nos atendimentos dos alunos, né, o pessoal contando da ansiedade, da questão da saúde mental mesmo, né, das angústias que vivencia, a solidão. Eu tenho certeza que praticamente todo mundo já passou por isso em algum momento. E aí o que foi que aconteceu? Eu já, né, nessa rotina pesada de estudo e de trabalho, acabei me inscrevendo para alguns concursos, alguns que eu fui tendo reprovação, como todo mundo. Eu achei bem interessante o que Sofia falou na live dela, não sei se vocês assistiram, sobre aquela reprovação que faz parte do caminho natural e aquela reprovação que você percebe que tem alguma coisa errada. Para mim, as primeiras reprovações foram aquelas que eu percebi que era natural, que eu ainda não tinha estudado tudo. E antes que eu chegasse naquelas reprovações que eu vi que tinha alguma coisa errada, eu já tinha começado o estudo dos ciclos. Eu fui uma das primeiras alunas. Eu acho que eu fui atendida na primeira semana dos ciclos. Então, meu cronograma ele já estava ajustado. Foi aí que eu comecei a ver resultados aos poucos. Me inscrevi na prova da Defensoria da Paraíba, estado aqui vizinho, né? E fui fazer aquela prova sem pressão. E me surpreendi com um resultado positivo. Passei na primeira fase e caí de paraquedas numa segunda fase na Defensoria da Paraíba, sem ter direito a férias e com pouco tempo para estudar para a segunda fase. Nesse momento, eu não fazia mais nada da minha vida, a não ser ir para o trabalho. E aí eu tive uma compreensão muito grande dos meus colegas, o pessoal lá do CAOP Inclusão. Vou até mandar um beijo aqui para todo mundo. Da minha chefe, que
que permitia que, quando eu terminasse meu serviço, eu pegasse ali um livro, olhasse o computador para poder dar aquela revisada nos informativos, nas peças. E fiz a segunda fase. Fui para João Pessoa fazer a segunda fase lá da Paraíba. Meu pai me levou, minha mãe também, e a gente fez aquela prova. Foi uma prova que para mim foi muito difícil encarar, porque eu não tinha aquela preparação e acabei passando, por pouco não reprovei nessa segunda fase. E mantendo aquele ritmo constante, né, de estudo, cheguei na prova oral. Tão desgastada psicologicamente que depois da prova oral, para vocês terem ideia, eu fui pro hospital no dia seguinte, de tão cansada e de tão enfadada que eu estava, né? Já estava doente, gripada, tossindo. E no dia seguinte, depois da prova, eu fui bater no hospital para vocês sentirem como é que estava o meu emocional. Acabou que passei lá, ainda teve uma outra fase de tribuna, mas eu saí tão derrubada emocionalmente que a sensação que eu tive foi a seguinte: será que vale a pena o que eu estou fazendo com a minha saúde, mantendo essa rotina, principalmente aqui na minha cabeça, com esses sentimentos negativos de solidão, de que eu não estou fazendo as coisas corretas, de que eu estou perdendo tempo da minha vida. Enfim, era muito angustiante. Imagine, talvez vocês se identifiquem. Ó, tô vendo aqui alguém dizendo que travou. Tá travado ou tá funcionando? Deem um ok aqui se estão ouvindo bem. Ou tá travado? Vai ficar gravado. Sim, minha irmã deu ok aqui, que ela tá acompanhando do meu lado. Então eu vou prosseguir. Então, gente, para vocês terem uma ideia de como estava o meu emocional nesse momento, eu sou aquela pessoa que quando a cabeça está muito cheia de estudo e de trabalho, eu direciono tudo para a doença. Então, eu achava que eu estava com problema de saúde. Eu me apalpava e eu já estava sentindo que eu estava com problema. Para vocês terem ideia, eu fui em 3 mastologistas diferentes porque eu estava apalpando um nódulo na minha mama. Isso tudo muito relacionado ao estresse, para vocês terem noção. E foi aí que eu percebi que eu precisava dar uma pausa, um intervalo, né? Hipocondríaca aqui, eu tô vendo os comentários. Aqui tem gente dizendo, quando curtem aqui trava. Não sei se está acontecendo realmente isso. Então, assim, eu percebi que, ok, estava no caminho certo, em termos de estudo, em termos de preparação, com acompanhamento dos ciclos, mas o meu emocional estava derrubado, estava me sentindo sozinha. E foi aí que eu percebi que nós não estamos sozinhos. O que a gente precisa fazer é se cercar de pessoas que estão vivenciando o mesmo momento que a gente. A gente precisa se cercar. E eu tô vendo aqui um monte de gente acompanhando os ciclos. Vocês não estão sozinhos, pessoal. Vocês têm uns aos outros para se apoiarem, né? Para ver que a vida real das pessoas não é aquilo que sempre tá no Instagram. Não é aquela foto na praia, naquela festa, naquele show. A vida real das pessoas é uma vida de batalhar, de estudar, de trabalhar. Então, depois disso, né, eu comecei a me cercar muito mais de pessoas que estavam vivendo aquela mesma rotina que eu. Começando pelos meus próprios colegas da faculdade, que ali àquela altura já tinham embarcado com tudo no estudo para concurso. Eu acho que Fernanda talvez no início não tenha se sentido tão sozinha, porque ela tinha Daniel, né, ali no início. Jéssica também, da nossa turma, né, Jéssica, dona dos ciclos, que a gente fala que manda em tudo. Então, tiveram pessoas que foram muito importantes nessa fase para mim. Meus colegas de faculdade, principalmente Richard, Mari e Eric, que depois eu vou aproveitar e mandar um beijo para eles assistirem, que eu acho que eles não estão online. Quando nós estamos cercados de pessoas que vivenciam o mesmo momento que a gente, parece que o peso diminui. Por quê? Porque nós vamos tirar apoio uns dos outros. Nossos assuntos passaram a ser no final de semana, ali naquele cafezinho, naquele encontro rápido, os informativos, se a gente já estava atualizado, as provas que iam sair.
E isso, aos poucos, foi fazendo muita diferença. Então, eu persisti, né? No estudo, tô vendo aqui os comentários, tô rindo, gente. Então, isso é muito romântico, né? Um beijo pros meus amigos, amo vocês. E assim, chegou um momento que eu ainda estava estudando e trabalhando, que finalmente coincidiu com as minhas férias do trabalho. Imaginem como eu estava esperando esse momento. Emendei faculdade com trabalho, sem tirar aquele descanso pós-faculdade, estudo para concurso, eu não aguentava mais. Então, tirei minhas férias do trabalho e tinha planejado uma viagem com uma amiga do trabalho e outras colegas para Nova York. Olha só que sonho realizado, né? Aquele sonho que você planeja desde a época da faculdade e que o trabalho te ajuda a conquistar, mesmo estudando para concurso. E aí viajamos, né? Tirei aquelas férias merecidas e voltei para casa e continuei a estudar. Passei mais ou menos mais uns 3 meses, ainda sem um edital, sem um foco. Minha prova aqui não tinha perspectiva de data ainda para sair. Foi quando foi publicado o edital do MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu vou fazer. Já tinha percorrido ali todas as etapas do concurso da Paraíba, que tiveram, além das fases normais, né, primeira fase objetiva, segunda fase discursiva, terceira fase oral, ainda teve uma prova de tribuna. Estava ainda um pouco por fora, né, do ritmo da prova objetiva, porque aquele concurso me sugou muito, a gente precisa parar, né, direcionar nosso estudo para aquelas fases específicas. E foi aí que saiu o edital do MPDFT e eu resolvi fazer a prova. Tinha voltado de viagem, estava renovada, descansada, continuei estudando e passei mais ou menos uns 3 meses focando bastante no estudo de legislação, no estudo de informativos, aquele estudo bem direcionado para a prova objetiva. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma colega que eu vou mostrar. Eu estou contando do concurso, mas o mais importante para mim foi o que aconteceu depois do concurso, que foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida em termos emocionais. Vou contar para vocês um pouquinho essa experiência. Fui fazer a prova, tinha estudado bastante, né? Já vinha no ritmo. A única pausa que eu dei realmente foi para viajar naquele momento, desde que eu tinha começado. E fiz a prova, tinha gostado da prova. Mas uma colega minha do trabalho me aconselhou a pegar uma mochila e depois que eu terminasse a prova em Brasília, emendar minha viagem, né, com um passeio na Chapada dos Veadeiros, que fica ali em Goiás, bem pertinho de Brasília. Saí da prova, fui para a rodoviária sozinha, peguei um ônibus e fui para Alto Paraíso de Goiás. Descansar, tipo 3 dias só, né, para voltar para casa e continuar os estudos. Cheguei lá em Alto Paraíso e tive uma das experiências que mais me modificou enquanto estudante, enquanto concurseira e provavelmente enquanto ser humano também. Eu tô rindo aqui com a Natália os comentários, Gabi, antes e depois da Chapada, é verdade. Meus amigos não aguentam mais escutar essa conversa, mas é porque é verdade. E o que é que eu tinha na minha cabeça até então? Que eu imagino que todo mundo tem. Aquela sensação de preciso passar no concurso, porque minha vida só vai começar depois que eu passar. Né? Meus planos de viagens, os meus planos de casamento, enfim, tantas coisas, né, que a gente adia. Não sei vocês, mas parece que todos os nossos planos só vão ser realizados depois do momento que a gente passar no concurso. Antes disso, não. Então, o nosso foco é todo para aquilo e a felicidade da gente está condicionada àquele marco temporal que a gente não sabe quando é que vai ser, que é a aprovação. Então, eu embarquei para essa viagem sozinha, peguei uma mochila, fui para um hostel e me entreguei ao lugar completamente por um conselho de uma colega de trabalho que todos os anos vai para lá, que é bem alternativa, inspiração. E, assim, uma das pessoas que eu tive contato lá
foi a mulher que faz umas massagens maravilhosas. E que ela me atendeu na casa dela num ritmo completamente diferente, né? A gente tá numa capital e trabalhando, estudando, aquele ritmo intenso que parece que o dia não dá conta, né, da quantidade de tarefas que nós temos. E cheguei lá e ela me atendeu, primeiro conversou, passou bem uma hora conversando comigo e me perguntando: você está fazendo o que aqui? Eu fiz: olha, eu vim fazer uma prova em Brasília e aí eu tô muito cansada, muito estressada, vim pra cá por um conselho de uma amiga. E ela me disse uma coisa que marcou muito. Ela fez assim: olhe, você está fazendo isso porque você quer, não é verdade? Você não decidiu isso para sua vida? Então por que que isso é uma coisa tão sacrificante? O que você tem que fazer é o seguinte: você não vai mudar essa rotina porque é um objetivo seu, mas você tem como tentar amenizar os efeitos negativos que isso está trazendo para sua vida, de estresse, de ansiedade. E isso me marcou muito, sabe? Vocês já pararam para refletir um pouquinho sobre isso? A gente encara assim, né, nosso cargo dos sonhos como um sonho. E esquece de pensar que isso é uma decisão nossa, uma decisão que nós refazemos todos os dias quando a gente senta na nossa cadeira e abre o nosso material de estudo. E isso pesou muito, assim, pra eu perceber a forma como eu estava enxergando as coisas, né? Enxergando muito mais como um sacrifício, enxergando muito mais como uma fase ruim que eu precisava atravessar até chegar nos meus objetivos, e não percebi que aquilo ali era uma decisão minha, gente. É uma decisão de vocês estudar para concurso. Tem alguém obrigando a gente a estudar? Nós não teríamos outras opções? Claro, algumas opções talvez que não dessem a mesma estabilidade que um cargo público nos daria, mas nós poderíamos estar aí seguindo carreira acadêmica, estudando para mestrado, doutorado, poderíamos advogar, principalmente aqueles que moram em cidades que trazem maiores oportunidades para a advocacia. Mas nossa decisão foi, nesse momento, estudar para concursos. Então, por que que a gente encara dessa forma? Não tem ninguém obrigando a gente. Eu vou repetir isso para vocês, porque isso para mim foi transformador quando chegou uma pessoa de fora que nem me conhecia e falou isso. Você está estudando porque você quer, porque você decidiu isso para sua vida, porque você poderia estar fazendo outras coisas. Então, bora enxergar isso de uma forma diferente. E assim, a gente, quando vai ter uma experiência dessa, nós temos a oportunidade de comparar estilos de vida diferentes e padrões de felicidade diferentes. Por quê? Porque na minha cabeça, padrão de felicidade era a aprovação no meu concurso e as grandes viagens que eu iria fazer, aquela viagem para a Disney, aquela viagem para a Europa, aquela viagem aqui pela América do Sul, né? Na minha cabeça é só viagem internacional. E a gente esquece de pensar no dia a dia, que é o principal. Nossa vida não é feita de coisas extraordinárias, é feita de coisas simples. E essa sementinha, ela foi plantada para mim naquele momento. Por quê? Porque eu vi pessoas com estilo de vida muito mais simples do que o que eu tinha, com menos oportunidades e que provavelmente estavam vivenciando uma felicidade muito maior. Uma felicidade que não estava vindo ali de bens materiais, que estava vindo muito mais de convivência, de harmonia com a natureza, com as pessoas. E assim, eu conheci pessoas que tinham mudado de vida para ir para lá, ir para Alto Paraíso. Tinham largado São Paulo, tinham largado suas casas em outros estados, porque quiseram ter uma experiência de vida diferente. Então, assim, martelou na minha cabeça, né? Aquela padrão de felicidade é uma coisa tão relativa, e eu tô aqui me acabando emocionalmente por conta de uma coisa que ainda vai acontecer e que eu não sei quando vai acontecer ainda. Tô vendo aqui muita maturidade e serenidade em uma pessoa só. Não é bem assim, viu? Eu aprendi na marra. Minha irmã tá até aqui do lado rindo disso, porque ela acompanhou todo o drama aqui dentro de casa. E assim, eu voltei com outro olhar, a verdade é essa, eu voltei com outro olhar.
E esse olhar foi o seguinte: eu precisava continuar meus estudos, sim, mas eu também precisava inserir pequenas doses de coisas que tornassem a minha rotina mais leve, mais tranquila. Eu precisei ir para outro canto, uma pessoa de fora, chegar e me dizer: olha, tá errado isso. Tá errado, ela não falou com essas palavras, né? Mas é uma decisão sua. Então, decida ser feliz diariamente. Decida mudar a sua rotina aqui, ó, diariamente. Então, eu tomei isso como um exercício diário. Voltei para casa, sabia que estava mais perto do que longe de sair o meu concurso. Aquela coisa que eu falei com vocês do início, né, da escolha da carreira, por que eu escolhi ser defensora pública, além da vocação, todas as outras coisas que isso poderia me oportunizar, né, estar perto de casa, da minha família, perspectiva de crescimento e promoção mais rápida na carreira, morar em cidades mais estruturadas. E como é que passou a ser a minha rotina diária quando eu voltei. Eu vi aqui algumas pessoas, né, perguntando como era a sua rotina. Minha rotina basicamente era a seguinte: acordar, ir para o trabalho, tentava chegar cedinho, entre 7 e 7 e meia da manhã, trabalhava 4 horas, dava um intervalo de meia hora para almoçar lá na própria copa do trabalho, trabalhava mais 4 horas, 2 vezes por semana mais ou menos, emendava direto com a academia, ia para casa, tomava banho, lanchava alguma coisa, estudava, dava um intervalo para jantar, estudava, ia dormir ali mais ou menos entre 11 horas e meia-noite, para poder acordar cedo no outro dia e continuar estudando. E no sábado, acordava, começava a estudar mais ou menos 8 horas, estudava a manhã toda, a tarde toda, descansava à noite e domingo tentava estudar pelo menos um turno todo, às vezes mais. Só que a mudança principal não estava na minha rotina. A rotina era exatamente a mesma. A mudança principal estava aqui, na cabeça. A forma como eu passei a enxergar o meu estudo para concurso. Por quê? Porque a gente não precisa de grandes coisas na nossa rotina para ser feliz. Não precisamos, de jeito nenhum. São pequenas coisinhas, pequenas doses que a gente acrescenta ali no nosso dia a dia. Para mim, o que funcionou? Tudo baseado em música. Eu acordava, botava uma música no celular que combinasse com a minha energia, né, do dia. Ou então, se eu tivesse mais para baixo, uma música que me levantasse. Já ia tomar banho, me organizar e trabalhava, né? Tinha aquele momento de parar, tomar um cafezinho, descontrair com os amigos. Conversei com os meus colegas, tinha o outro assessor lá, estava no mesmo ritmo que eu de estudos, minha chefe, um amor de pessoa, total apoio nessa fase. Fazia questão de fazer as refeições junto com minha família, quando dava, porque é aquele momento, né, que você tem para ter contato, né, com as pessoas. E ao invés de dar os intervalos pegando o celular para poder olhar ali e ver a vida das pessoas acontecendo no Instagram e ficar com a minha cabeça pensando mil coisas ruins, eu não tô vivendo isso, eu não tô saindo, aquela mesma coisa daquele início do estudo, né, aquele sentimento de solidão. O que eu fazia era colocar, por exemplo, no meu intervalo, vídeos no YouTube de meditação guiada, para eu poder relaxar minha mente, preparar minha mente para retomar os estudos logo em seguida. E assim, passei realmente a me distanciar daquilo que estava me fazendo mal e me cercar de coisas que me fizessem bem. Convivência com pessoas amigas, com pessoas com energia positiva, música, meditação, atividade física. E principalmente aquela ideia de que ninguém está me obrigando a estudar. Eu estou fazendo isso porque eu quero, porque é um objetivo meu. Eu quero ter isso para minha vida, sabe? E tô vendo aqui os comentários, gente. Vocês são muito, muito legais. Mais ou menos isso, 4 horas por dia, essa média. Final de semana a mais, para compensar, claro. E aí chegou um momento que eu não sabia se estava para sair meu edital ou não. Continuei fazendo as provas, algumas com resultados bons, outras reprovações, né? Nesse meio termo fiz
Teve Defensoria de Pernambuco, passei na primeira fase, reprovei na segunda, que foi junto. Fiz Defensoria de São Paulo, bati na trave, fiquei por 2 questões mais ou menos. E por aí foi, né? Entre aprovações e reprovações, eu tô contando aqui muito mais a parte do lado emocional assim, pode parecer que estava tudo maravilhoso. Não estava. Tiveram assim, muitos tropeços no caminho, muitas dificuldades, mas que foram muito amenizadas por eu ter me preocupado desde o início de ter procurado uma metodologia de estudo, de ter me informado e estudado de forma adequada. Foi então que eu estava assim, meio perdida, né? O que é que eu faço da minha vida? Ok, eu estou num cargo de assessora, que me dá uma remuneração boa, mas que não me dá segurança nenhuma, que está tomando 8 horas do meu dia, mas que está fazendo eu aprender muito, por outro lado, me dando segurança para fazer as petições, para poder aprender. Eu trabalhava numa área que eu amava, a parte de idoso e pessoa com deficiência, que eu sou apaixonada e era muito gratificante, né, trabalhar com isso também, ter esse contato próximo com as pessoas, não ficar cercadinha ali naquele só meu mundo do estudo. E tô até perdida agora na história, gente. Sim, foi quando a minha chefe começou a me incentivar a fazer mestrado. Ela estava fazendo já o mestrado da UFRN de Direito Constitucional. E ela fazia: Gabi, você vai amar o mestrado. E eu acho até que você vai ter mais tempo do que agora, trabalhando e estudando. Faça a seleção, você não sabe quando... Você não sabe quando é que vai sair o seu edital. Você está estudando, já está com ritmo bom. Aquele estudo de base, né, do tradicional, de estudando sempre com muita constância. Faça a prova. Foi então que eu resolvi estudar para o mestrado. Parei, né, um pouco para poder preparar projeto de pesquisa. Não tinha nenhum edital que realmente me interessasse em vista. E resolvi fazer a seleção do mestrado. Fiz a seleção do mestrado e deu certo. Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil na época, que foi largar o trabalho ou continuar no trabalho, conciliar com o mestrado. Não tinha como. Foi então que eu decidi realmente largar o meu trabalho para poder mergulhar no mestrado. Saí do Ministério Público, do cargo que eu tinha de assessora, e fui fazer mestrado. O mestrado, gente, eu imagino que algumas pessoas conciliem o estudo com mestrado. E estão perguntando aqui, como você estudava, Gabi? Para o pessoal que está entrando agora, gente, minha irmã está aqui do meu lado anotando as perguntas principais e eu vou responder ao final, tá certo? Para a gente não interromper, porque é muito difícil ler tudo e manter o raciocínio. A gente acaba interrompendo a nossa fala, tá certo? Então, embarquei no mestrado e larguei o meu trabalho. No primeiro semestre do mestrado, saiu o edital que eu mais queria. Prova da Defensoria Pública do RN no meu estado. A prova que eu queria desde a época da faculdade. E aí, vocês não sabem como foi difícil esse momento. Mas, por outro lado, eu tinha uma carga horária muito mais flexível. Por quê? Porque o mestrado, ele não tem, pelo menos aqui, o primeiro semestre, eu não tinha tantas aulas. Basicamente, ocupavam 3 turnos da minha semana. Então, eu tinha, assim, uma aula um turno inteiro, outra aula um turno inteiro e, por exemplo, 2 manhãs e 1 tarde. Então, eu conseguia realmente organizar melhor os meus horários para ter ali, naquele dia, um momento dedicado a ler, claro, os textos do mestrado e para aula, mas a maior parte do meu dia, sem dúvida, foi dedicada ao estudo para concurso. E aí não tinha mais como perder tempo. A prova ia sair no final do ano, eu precisava estudar, então eu dei todo o meu gás. E assim, quais são as características assim principais que eu atribuo a mim, que eu acho que foram fundamentais para o resultado que eu tive na minha prova dentro de casa. Dentro de casa, porque era a prova do meu estado, que o nosso emocional tá à flor da pele. E aí, quem me conhece mais de perto sabe. Eu sou uma pessoa muito prática. Muito, muito prática mesmo. Sabe, assim, eu vejo quando a gente atende, né, os alunos uma preocupação muito grande
assim, em dominar tudo, em aprender absolutamente tudo, em saber detalhadamente tudo. E aí a gente esquece de dominar o principal e de ver realmente o que tem probabilidade de cair na prova. Então, assim, por ter um tempo de estudo mais reduzido, eu fui forçada a ser uma pessoa mais prática, uma pessoa que sempre estudou, tendo na cabeça o quê? Eu não estou fazendo uma prova aqui de mestrado, eu não estou fazendo uma prova de faculdade, eu não estou estudando para fazer uma sustentação oral, eu não estou estudando para poder fazer uma petição jurídica, eu estou estudando para passar, e ponto. Estou estudando para passar, o objetivo não é esse. E para eu passar, eu preciso o quê? Primeiro, conhecer o perfil do examinador. Gente, se eu vou para uma prova sem conhecer o perfil do examinador, é a mesma coisa que eu ir para uma festa e no convite não dizer qual é o horário da festa e qual é o traje. Eu corro o risco de chegar numa festa completamente fora do padrão. Eu não vou me encaixar ali. Eu preciso de frieza para olhar quem é o examinador, o que é que ele cobra principalmente e perceber que o meu estudo tem que ser voltado para isso. E aí, assim, a gente vê muito aqui nos ciclos, né? Os alunos chegarem perdidos quanto a isso, porque são excessivamente perfeccionistas. E eu não, eu sou muito prática, muito prática. Então, assim, sabe aquela história de eu vou dominar o principal? Eu vou ler muita legislação. Eu cheguei no dia da prova e na minha cabeça era assim, ninguém leu mais lei do que eu li. Ninguém leu mais lei, sabe por quê? Porque eu já tropecei tanto antes, já tive várias reprovações. E ao longo do caminho pude perceber o que foi fazendo diferença para mim. E o que foi fazendo diferença para mim foi principalmente ler a legislação, perceber que aquele excesso de confiança naquelas nossas matérias favoritas muitas vezes é ruim. Por quê? Porque eu amava, por exemplo, o constitucional e numa hora eu comecei a perceber que meu resultado estava muito ruim em constitucional. Por quê? Me acomodei. Achava que era... já estou sabendo tudo, não vou revisar, e acabava escapulindo ali o detalhe que fazia eu errar na prova. Ficava ali entre duas e errava. Então, assim, quando eu cheguei na prova do meu estado, eu já estava muito mais madura de ter percebido o que funcionava para mim, de ter corrigido vários erros ao longo do caminho, principalmente essa questão do excesso de perfeccionismo, e de ter colocado na minha cabeça que o meu estudo era para passar. O meu estudo não era para fazer uma petição, para fazer uma prova de mestrado, para poder fazer uma sustentação oral, não. Eu precisava passar. E aí, nessa reta final, conciliando o mestrado, primeiro semestre do mestrado, com o concurso no meu estado, eu baseei o meu estudo, principalmente continuei com o cronograma dos ciclos tradicional, que muitos de vocês já fazem, mas que eu particularmente amo de paixão, porque é aquele estudo que é pautado muito nas revisões periódicas, que se adequa bem à nossa rotina, à nossa disponibilidade de tempo. E continuei com esse estudo, mas foquei principalmente nas atividades que envolviam legislação, informativos, súmulas e resolução de questões. Essas 4 coisinhas. Por quê? Primeiro, minha prova ia ser prova CESP. Prova CESP é uma banca que cobra muita jurisprudência, mas que, prestem atenção também, cobra muita letra de lei. Muita letra de lei. Então, esse estudo de reta final foi extremamente direcionado. E contei nessa reta final com o apoio de muitos colegas, porque era prova em casa no nosso estado. Então, estava todo mundo ali estudando para a prova, todo mundo se preparando. Quando foi no mês antes da prova, nós íamos nos finais de semana para uma praia aqui perto, Praia de Pirangi, fica a vizinha Natal. Não tinha ninguém na praia, só a gente em casa de praia. Isolados no final de semana, revisando os informativos. Os finais de semana anteriores à prova, revisão de informativos. O tempo todo, revisando. Muita revisão de legislação. E aí a gente sempre dá aquela dica, né, para os alunos de selecionarem ao longo do estudo de vocês os artigos e súmulas mais recorrentes nas questões,
porque nessa reta final é a hora que a gente vai pegar ali os artigos que foram mais recorrentes para revisar. E na semana da prova, daquela revisão geral de súmulas. Então, assim, essa reta final, só para quem está entrando agora, quem ainda está perguntando, né? Quem está aí, eu já vi uma pergunta aqui que é bem pertinente. Você já tinha esgotado todo o material dos ciclos? Não tinha esgotado o edital inteiro. Eu tinha lido as FUCs principais, mas eu não tinha lido tudo, absolutamente tudo, por conta justamente disso. Eu tinha uma carga horária de trabalho puxada e depois conciliava mestrado com estudo. Então, o que eu fazia principalmente era o seguinte: priorizava sempre atividades que envolvessem legislação, complementava ali, claro, com os informativos Judicial Direito, lendo o integral todo, preparei o meu material próprio de jurisprudência, adicionando ali detalhes, evidenciando os informativos que tinham mais a cara da defensoria, as palavrinhas chaves que foram fundamentais na segunda fase, e mantive, né, toda essa rotina de estudo. Cheguei super ansiosa no dia da prova objetiva. Vou só beber água, gente. Gabi vai fazer 1 hora, vai deixar um tempo para responder as perguntas. Tô vendo aqui que vai chegar 1 hora. Eu acho que eu vou ter que encerrar com 1 hora e recomeçar novamente, porque o Instagram só permite 1 hora. Enfim, cheguei na prova super ansiosa. Tinha estudado na véspera até bem tarde. E me arrependi profundamente disso. Cheguei no dia da prova com dor de cabeça, mal, mas sabia que eu tinha estudado e feito tudo que era possível e de forma estratégica, dentro da minha disponibilidade de tempo. Deixei de lamentar pelo tempo que eu não tinha e passei a aproveitar ao máximo cada segundo que eu tinha do meu estudo, cada momento, né? Ser grata realmente pelo tempo que eu tinha. E aí fiz a prova. Saí um pouco frustrada, porque o meu emocional ainda estava assim, abalado pela ansiedade de ser a prova no meu estado. Mas tive um resultado muito bom na primeira fase. Você tem que salvar Fiz 80 questões na primeira fase no meu estado. E vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz com isso. Fiquei muito, muito, muito feliz. Estão dizendo aqui que eu tenho que encerrar e salvar agora. É isso mesmo? Por favor, alguém me auxilia. Fernanda, Camila, já completou 1 hora para eu recomeçar aqui para conseguir salvar para botar no YouTube. Gente, não sei, eu vou continuar aqui. Por favor, alguém, Fernanda, Daniel, alguém que já fez live, me avisa se tem que encerrar agora e salvar para poder recomeçar outra. Querem conhecer Camila, tô vendo aqui. Camila tá desarrumada, ela disse que não vai aparecer. Gente, eu vou encerrar e vou recomeçar, tá certo? Tem que fazer isso mesmo? Por favor, alguém me diz. Encerra automaticamente. Obrigada, Daniel. Aí, se não der tempo de encerrar tudo, eu recomeço, tá bom? E, enfim, obrigada. Obrigada quem tá aqui. Encerra só. Obrigada, Karen. Então, assim, fiz 80 questões na primeira fase, minha gente. Isso foi muito bom. Vocês não têm ideia, porque é a prova do nosso estado, né? Aquela prova que a gente mais quer, que, enfim, o mais gratificante foi chegar no dia da prova sabendo que eu tinha feito tudo que era possível e de forma estratégica, estudando corretamente. Comecei a preparação para a segunda fase. E aí, com a mesma dedicação, com a mesma vontade, né? Aquele sonho, aquele coração verde pulsando forte para que tudo desse certo. Deu certo a segunda fase. E aí, nesse ponto, teve algo que foi fundamental, que a gente sempre fala para os alunos que estão nas turmas especiais, né? De olhar os pontos espinhosos do edital, aqueles assuntos diferentes, para não deixar passar batido. Então, assim, eu não tinha estudado tudo ainda, mas eu sabia que se caísse alguma coisa, eu teria noção, pelo menos, do básico, do principal. E isso fez diferença. Teve uma das questões lá que o pessoal errou bastante, mas que eu tinha visto que era um ponto específico do edital, estava lá evidente. Realmente tinha olhado o edital todo, marcado que eu já tinha visto, que eu não tinha visto, para poder ver se tinha algum ponto estranho. Esses pontos estranhos eu parei para pesquisar, para saber pelo menos o que se tratava. E isso fez grande diferença. E aí na prova oral, quando a gente tem aquele estudo de base, como eu tive aqui,
aquele estudo que não foi precipitado, né, que não foi atropelado. Acho que a palavra é essa, um estudo que não é atropelado. Um estudo que foi um pouquinho a cada dia, porém constante. Todos os dias, 4 horas. Todos os dias, de 3 a 4 horas. Eu acho que eu poderia contar numa mão, tirando meus períodos de férias do trabalho, os dias que eu não estudei no ano. Eu acho que não preencheria uma mão. Foi um estudo constante. E aí, assim, a melhor sensação que a gente tem é chegar no dia da prova com o coração leve. O coração leve pensando o quê? Tudo que eu poderia ter feito, eu fiz. E não aconteceu de uma hora para outra. Quando chegou lá minha prova oral, eu já tinha aproximadamente 2 anos e meio de estudo para concurso. E só naquela prova oral eu sabia, assim, que... Enfim, eu acho que agora eu estudei praticamente o edital inteiro. Em nenhuma outra fase eu tinha alcançado aquilo. E eu estava tão tranquila, tão leve, porque eu sabia que eu tinha dado o meu melhor. E a prova refletiu isso. Foi completamente diferente de outros concursos que eu fiz, que eu estava ali ainda insegura, atropelada. Quando eu cheguei lá na minha prova mesmo, eu cheguei com o coração leve, porque eu sabia que eu tinha feito tudo. E por isso eu estava muito tranquila no dia da prova. E isso refletiu a ótima nota que eu tirei. Eu terminei o concurso como a primeira colocada no meu estado. E eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Mantendo sempre essa rotina de multitarefas. Multitarefas por quê? Porque eu sou assim. Na minha casa, na minha casa sempre foi assim, né? Essa rotina puxada de trabalhar, de estudar, de fazer várias coisas. Mas não tem nada que se iguale a um estudo persistente, a um estudo contínuo, sem grandes interrupções, sem aquela coisa de plantar, né, a cada dia e no futuro ter a oportunidade de colher. Então foi muito isso. Eu vi que muitas pessoas, né, aqui perguntaram como era a minha rotina, o que era que eu fazia. Eu não sei, tá com quanto tempo aqui, gente? Que eu tô com medo de interromper. Já vai fazer 1 hora. Eu acho que eu vou deixar pra responder nas perguntas, né? Então, assim, o que é que eu devo esse resultado na prova? Por que eu cheguei ali na prova e fui crescendo a cada etapa e aumentando minhas colocações e terminar um concurso no meu estado como a primeira colocada? Primeiro, vou resumir, tá certo? Vocês querem um resumo aqui? Eu vou fazer um resumo. Que eu já tô até... É muito bom, gente, lembrar disso, de verdade. Ainda mais agora que eu vou completar 1 ano de carreira essa semana. Resumindo, estudo direcionado e estratégico, pensando que nosso objetivo é passar num concurso público e não em um outro tipo de seleção. Não é prova de vestibular, não é prova de mestrado, não é para fazer uma petição jurídica, não é para brilhar numa sustentação oral no tribunal, é simplesmente para ser aprovado. Então, primeiro ponto é estratégia de estudo. Estratégia de estudo é tudo. Segundo ponto, não atropelar os estudos. A gente não chega no início sabendo tudo. É tão importante pensar na base, chegar ali, consolidar tudo, fazer revisões periódicas. É tão importante fazer isso. E aí a gente vê hoje, né, tantos concursos saindo o tempo todo e a gente querendo pular de galho em galho, de edital em edital, sem ter o preparo, sem ter a base. Então, construir essa base aos poucos foi fundamental. Incluir na minha rotina de estudo menos perfeccionismo, ser mais prática, focando no que realmente iria pesar mais na prova, né? Principalmente corrigindo os erros que eu fui vivenciando, tanto em casa ali, fazendo questões, mas também a partir das minhas reprovações, que foram várias também. E ter um foco, importantíssimo ter um foco. E assim, pra mim, essa questão da praticidade.
trazer muito na nossa rotina o estudo de legislação, de súmulas e de informativos. Pensando primeiro em ser aquela pista de gelo antes de querer ser o iceberg. Não dá para eu ser o iceberg, o grande especialista daquela matéria, sem ser antes a pista de gelo, dominar o principal de tudo. E tá encerrando aqui, pessoal, eu vou recomeçar um outro vídeo, tá certo? Eu vou salvar, quando terminar aqui, eu vou salvar, faltam 14 segundos. Eu vou salvar e eu vou recomeçar pra gente partir pras perguntas, tá bom? Isso aqui vai pro YouTube, já já. Oi, pessoal, voltei. Já começou? Não sei. Começou, gente? Alguém dá um sinal aí? Minha irmã saiu. Entrou. Ó, aqui é minha assistente, Camila. Oi, gente. Recém-formada, começando a estudar para concurso agora, com ciclos. Ela vai aqui me passar as perguntas que foram feitas, tá certo? Todo mundo ok? Bora aqui, Camila, me auxilia. Eu vou começar aqui a responder as principais perguntas que foram feitas. Cadê? Uma menina falou assim, que ela tem um ano do ciclo tradicional, MPF delegado, perguntou se dá para formar uma boa base para depois encarar uma turma do MPE com edital aberto. Ela estudava antes, né, pelo ciclo tradicional MPF, e perguntou se esse ciclo é suficiente para formar uma boa base. Minha irmã tá falando aqui do meu lado. Eu vou pedir para ela passar as perguntas aqui que eu vou lendo, tá certo? Porque tá meio difícil conciliar tudo. Tem gente aqui falando, né, que tá um ano no ciclo tradicional para formar uma boa base e depois entrar numa turma que tem um edital aberto. Gente, isso é o que a gente mais aconselha para os alunos. Primeiro, formar uma base. Formem primeiro a base de vocês. Formem a base de vocês. Porque não adianta fazer prova e se jogar aí e ter aquele estudo intenso, atropelado de reta final, prejudicando as revisões. Aquilo ali não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós precisamos formar a base. Quando tiver ali aquele estudo consolidado, mais ou menos ali 60%, 70% pelo menos do edital estudado, aí sim vai sair aquele edital e a gente pode se inscrever e dar o gás na reta final. Mas antes disso, realmente não aconselho. Por quê? Porque a gente vai atropelar as etapas. Tô vendo aqui a pergunta. Como foi sua base? Minha base, ela foi pautada no material dos ciclos, nas FUCs dos ciclos. Eu não fiz cursinho online. Na verdade, eu cheguei a fazer antes de me formar, iniciei, mas eu não consegui concluir, porque eu estava no final da faculdade, OAB, monografia. Não consegui aproveitar. Então, como eu tinha rotina de trabalho e de estudo, o meu estudo ele foi baseado ali na leitura mesmo minha, em casa. Não foi baseado na construção de material a partir de videoaulas. Então, eu utilizei o material dos ciclos e formei o meu estudo, a minha base a partir dele, né? Acrescentando, complementando com as informações que eu considerei pertinentes. E também cometendo alguns erros ao longo do caminho, mas sempre buscando aperfeiçoar. Teve pergunta aqui sobre videoaulas. O meu conselho para videoaulas é, se você tiver tempo, pode ser que funcione para você. Mas se você tem uma rotina já puxada, na minha opinião, o que faz mais diferença é o estudo dentro de casa. Por quê? Porque nós precisamos captar os detalhes que são trazidos ali pela legislação, pelas súmulas, aquela memória, né, que a leitura traz para a gente. Então, isso precisa ser trabalhado. Então, assim, para mim, foi uma escolha para mim não assistir videoaulas, porque o meu tempo era reduzido, eu tinha 4 horas por dia de estudo. Então, funcionou. Funcionou por quê? Porque a minha base foi sólida, construída ali, principalmente a partir de um material mais enxuto, complementando pontos específicos com a doutrina, mas não tudo. Letra de lei, súmulas, informativos e questões, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Aqui, ó, dela. Quem faz ciclo tradicional recebe material do concurso específico quando sair? Quem faz ciclos tradicional recebe o material do concurso específico quando sair? Gente, essas perguntas específicas sobre o curso, quem tiver essas dúvidas, pode sanar mandando um e-mail para os ciclos. É o ciclosr3@gmail.com. Porque assim, nós temos vários tipos de turmas.
Existe o material do tradicional, mas existem turmas pós-edital que têm materiais específicos. Então, se vocês tiverem esse tipo de dúvida, manda um e-mail ciclosr3@gmail.com, tá certo? Quanto tempo? Essa é legal. Perguntaram aqui, quanto tempo desde que começou os ciclos? Seu ciclos foi tradicional? Sim, meu ciclos foi o tradicional. Eu fiz os ciclos tradicionais. Eu fui, assim, aluna da primeira semana de existência dos ciclos. E fui a primeira professora a entrar depois de Fernando e Daniel. E meu estudo foi todo baseado no tradicional. Todo baseado no tradicional. Na época não tinha turma pós-edital. O que a gente fez, assim, o que eu participei a mais foi a turma da prova oral do ciclo de ADPRN. Mas o estudo de base mesmo foi todo do tradicional. Então, perguntando aqui, quando você estudava jurisprudência? Eu sempre separava, Sempre separava um dia da semana, no final de semana, para estudar jurisprudência. Geralmente era o domingo de manhã. E eu formava o meu material próprio de jurisprudência. Eu vou explicar como era esse material próprio. Esse material, primeiro, eu lia o informativo todo, o comentário todo do Dizer o Direito. Não pegava só aquela versão resumida, pegava a versão completa. E o meu material eu sempre formava assim, eu copiava e colava a parte em destaque, e eu fazia uma espécie de fichamento, tudo no computador, copiando e colando comentários importantes que eram trazidos. Então, o meu material, ele ficou mais completo do que o resumido, mas ele não ficou tão longo quanto o esquematizado. Isso fez com que, perto da prova, eu conseguisse revisar tudo. Eu revisei, assim, 2 anos inteiros. Eu tinha um caderno, assim, um caderno no computador, né, no Word, de 2 anos de informativo. Eu consegui revisar tudo. Mas eu não só fazia isso. Eu destacava as palavrinhas-chaves daquele informativo, a expressão que os ministros usavam, aquele termozinho diferente. E eu travei, gente. E eu destacava qual era a carreira que aquele informativo era mais relevante. Então, eu botava ali, hashtag defensoria, hashtag MP, hashtag magistratura. Porque quando eu estava ali naquela reta final, eu dava um Ctrl F para localizar no computador hashtag defensoria. E eu ia revisando em cima, principalmente daqueles informativos, principalmente na época da segunda fase da prova oral. Porque eu ia olhar o quê? Aquelas palavrinhas-chaves. Banca de concurso adora palavras-chaves, então o meu material ele foi pensado desde o início para ser assim. Entenderam? Pronto, aproveita e responda como foi seu show de primeira fase e como foi da segunda fase. Pronto, estudo de primeira fase, ciclos tradicional. Os alunos que são do ciclos tradicional sabem, né, como é. Sim, não foi desde o início assim, foi a partir do momento que eu entrei para os ciclos. Mas eu entrei para os ciclos, não demorei muito, foi mais ou menos alguns meses depois que eu comecei a estudar. Entendeu? Já vi aqui. Travou para mim? Será que minha pergunta foi respondida? Luan, refaz sua pergunta, por gentileza, porque aí eu vejo aqui. Enfim, na primeira fase, o meu estudo foi baseado no ciclos tradicional, mas priorizando principalmente, né, atividades que envolvessem legislação, súmulas e informativos. Eu usei a doutrina não como minha fonte principal, sempre mais para fins de consulta, para sanar alguma dúvida, então quando o tema era mais doutrinário, porque eu tinha um horário de tempo reduzido, então meu estudo era muito estratégico, muito mesmo. Na reta final do estudo ali, os 2 últimos meses antes da prova, revisão geral dos informativos, principalmente dessas palavrinhas-chave, aquele material que eu já vinha construindo, né, ao longo de todo esse período. E também revisando os artigos mais relevantes, que foram mais recorrentes nas questões que eu fui fazendo ao longo do caminho. E na semana da prova, sempre li a lei orgânica da Defensoria e todas as súmulas, porque eu tenho um sério problema de memorizar súmulas. Então, na semana da prova, eu precisava ler todas as súmulas. Eu separava assim, segunda-feira, constitucional e administrativo, terça-feira, civil e processo civil, quarta, penal e processo penal. Sempre assim, para revisar tudo. Gabi, explica como você estudava a lei seca. Gente, eu lia do primeiro ao último artigo do assunto. Lia tudo. Falando dos asteriscos. Li assim, li realmente
eu cheguei na prova, vocês sabem, eu sou a rainha do vade-mecum. Eu cheguei na prova dizendo que ninguém tinha lido mais lei do que eu, e isso foi determinante para um resultado de uma pontuação alta. Fiz 80 questões na primeira fase da prova do meu estado. Então, eu estudava, marcando, né, claro, os links mentais, as palavrinhas-chaves daqueles artigos, procurando destacar aquela casquinha de banana do examinador, que eu já vinha errando, que eu sabia que eu poderia errar, então eu marcava ali com uma cor diferente. E eu destacava os artigos e súmulas que eram mais recorrentes em questões, fazendo um asteriscozinho do lado. Esse daqui caiu uma vez, tem um asterisco, caiu duas vezes, 2 asteriscos, 3 asteriscos. Então, no início eu lia tudo, para fins de revisão perto da prova, eu conseguia ir em cima daquelas palavrinhas-chaves, aquele detalhe que faz eu escorregar muito na hora da prova, e dos artigos que foram mais recorrentes em questões. Então, isso fez muita diferença. Gabi, você não falou da segunda fase. Fala um pouquinho da sua preparação, por favor. Minha preparação para a segunda fase foi em cima, claro, de treino. E aí chega o ponto que o trabalho ajuda. Eu me sentia muito mais segura para fazer a segunda fase pela vivência que eu tive no trabalho. No momento que quando eu era assessora, né, a gente tinha um contato sempre com processos e com peças jurídicas. Claro que não é a mesma coisa, né? Banca de concurso exige da gente uma preparação própria, tem toda a técnica de elaborar as peças, de resolver as questões. Mas isso me ajudou muito. E quando eu saí do Ministério Público e estava no mestrado, eu também advoguei. Precisava advogar para ter atividade jurídica e eu advoguei mesmo. Eu tive vários processos e realmente tive essa prática. Fora isso me transmitiu uma segurança muito maior para a segunda fase, mas além disso, teve a questão dos treinos. Treinei peças, treinei muitas questões e tem um detalhe que é importantíssimo, que a gente vê muitos alunos escorregando e que por ouvir histórias também e conhecer algumas pessoas que passaram por isso, são os erros de português. Gente, uma banca CESP, por exemplo, ela penaliza muito o erro de português, muito. Então, se você tem dificuldade nisso, por favor, corrija isso, procure estudar a gramática, procure entender onde a gente coloca as vírgulas, os acentos, as crases, porque tem tanta gente que perde ponto com isso, tá certo? Tem muita gente que perde ponto com isso. Então, por favor, não deixem escapulir o português. Então, segunda fase é o quê? Revisar pelo material que eu já vinha utilizando, com enfoque na segunda fase, treinando, claro, as peças, as questões, prestando atenção nas palavrinhas-chave e muita atenção no português. Claro que tem muito mais dicas, né, que a gente passa para os alunos. E deixa eu ver aqui. Falar sobre a ansiedade até ser aprovado. Eu acho que eu contei um pouquinho da minha história, né? Gente, é muita ansiedade você fazer prova no seu estado, a prova que você quer, que você escolheu. Mas teve todo aquele processo de vivência, né, que eu contei pra vocês, de ansiedade, me sentir sozinha. Depois perceber que eu não estava sozinha, que eu precisava me cercar de pessoas que estavam vivenciando o mesmo momento que eu. Meus amigos que me acompanharam ali naquela trajetória, naquele estudo. A gente não sabia de nada em termos de festa que estava acontecendo na cidade, de programação, mas a gente sabia o que estava ocorrendo no STF e no STJ. Então, o nosso assunto passou a ser outro. Qual a metodologia dos ciclos? Eu não posso revelar tudo aqui, né, pessoal? Mas, assim, os ciclos, ele tem um coração. O próprio nome ciclos, né, ele traz a ideia de revisões. Então, a metodologia dos ciclos ela é muito baseada em revisões periódicas com metodologias diversas que se baseiam principalmente na memória de longa duração. Por quê? Porque nós temos um conteúdo muito vasto para dar conta. É uma prova de concurso, né, gente? Principalmente as provas de carreiras jurídicas têm um conteúdo imenso. E uma prova que não é imediata. A nossa preparação é a médio e longo prazo, não é a preparação a curto prazo. Então, a metodologia dos ciclos, ela toma como referência a consolidação da memória de longa duração a partir de revisões periódicas com metodologias diversas. Só que mais detalhes ficam para o atendimento. Quantas horas líquidas de estudo você conseguia mesmo trabalhando?
Eu frisei muito isso aqui, gente, não se desesperem. Eu digo até pelos colegas que tomaram posse comigo, vários trabalhavam e estudavam. Isso é uma realidade muito comum, de verdade. E assim, eu nunca me preocupei muito em contar horas. Minha preocupação muito maior era cumprir tarefas. E eu espero que vocês também levem isso, né? Não adianta a gente contar horas se o nosso rendimento está lá embaixo. Então, naquele momento que eu percebi que eu não estava bem, era melhor dar uma pausa, me reequilibrar e tomar aquele cafezinho para poder voltar a estudar. Só que quem trabalha e estuda precisa muito otimizar o tempo. E como é que a gente otimiza o nosso tempo? Deixando de perder tempo com coisas que não vão acrescentar nada e que, pior, podem atrapalhar nossa concentração. Então, eu passei a chegar cedinho no trabalho, cumpria ali minhas tarefas corretamente, ia para casa e parava de pensar no tempo que eu poderia ter e pensava no tempo que eu tenho. Se eu tenho aqui uma noite para estudar, vai ser um estudo produtivo nesse período. Celular longe, eu fazia assim. Sequestrem meu celular, tirem ele de perto de mim. Por quê? Porque se eu dou um intervalo, minha cabeça já está ali cansada. Passei o dia na frente de um computador, trabalhando. Chego em casa, tô ali no computador estudando, tô ali no meu livro lendo, no meu vadimeco. Se eu paro para poder olhar o meu celular, meu intervalo, que era para ser de 5, 10 minutos, ele passa a ser um intervalo de 15, 20 minutos. Minha vista vai estar ali mais cansada. Minha vista vai estar mais cansada, porque eu não vou ter relaxado ali, eu vou estar lendo as letrinhas pequenas, olhando as fotos das pessoas, me distraindo, e minha concentração vai para outro canto. E assim, quando a gente tem essa rotina mais puxada, de pouco tempo de estudo, que a gente tem que pensar nas horas que a gente tem, não nas que a gente não tem, uma coisa que foi fundamental foi sempre enxergar aquele momento de forma positiva, condicionando a minha mente a perceber a importância daquela atividade. Eu sempre falo isso para o pessoal no atendimento, quem foi aluno, quem passou por mim, quem teve atendimento comigo no tradicional. A forma como a gente recebe a informação, pessoal, faz toda a diferença. Por quê? Porque nós recebemos milhares de informações o tempo todo, ainda mais aqui em nossa geração que tem internet, que tem tudo, né? Televisão, a informação a um clique. Então, assim, quando a gente enxerga a informação de um jeito ruim, pensando, caramba, isso é muito chato, isso é muito ruim, isso aqui não vai fazer diferença, aquilo ali vai se misturar em um mundo de informações inúteis que a gente recebe e vai ser naturalmente esquecido. Então, se eu não valorizo a informação que eu estou recebendo, ninguém vai valorizar por mim. Então, a primeira coisa que eu fazia eu vou começar meu estudo. Antes de começar, eu vou agregar um exercício que me acalme, que me faça bem. Uma oração, uma meditação ali guiada, que eu pegava os videozinhos no YouTube, uma música para acalmar, mas principalmente o pensamento. Estou olhando o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é importante para mim. Posso até não gostar dessa matéria, mas eu só não gosto porque eu ainda não aprendi. Eu vou me permitir hoje. Minha frase é, vamos nos permitir, a música de Lulu Santos. Porque eu acho que isso é perfeito para a nossa vida enquanto concurseiros. A gente acaba se boicotando o tempo todo e o boicote está aqui na nossa cabeça, na forma como a gente enxerga a informação, que tem tudo a ver com o nosso processo de memorização. Então, passe a enxergar a informação com a importância que ela merece. E tudo que a gente estuda, gente, a gente só não gosta até o momento em que a gente só não gosta quando a gente não entende. Quando a gente aprende o assunto, tudo se torna muito melhor, muito melhor. Então, se eu tenho um tempo mais reduzido de estudo, se eu vou conciliar com outras atividades, como eu sei que é a realidade de muitos de vocês, nós precisamos pensar em tornar o nosso tempo produtivo. E isso tem muito a ver com a forma como a gente enxerga a informação, valorizar a informação. Se eu não valorizo, ninguém vai fazer isso por mim, aquilo ali vai cair no esquecimento. Não façam isso, por favor, tá certo? Pensem sempre, antes de começar, na importância do que vocês vão fazer. Quando a mente de vocês quiser fugir da ideia da importância, deem uma pausa e reflitam novamente. O que eu estou estudando é importante para mim, eu preciso memorizar. E eu vou me permitir aprender isso hoje, tá certo? Quanto tempo de estudo até a aprovação? Para a primeira prova que eu fiz da Paraíba, eu passei mais ou menos 1 ano estudando, até ter a aprovação na primeira fase.
E aí eu segui, né, os estudos, enfim. E para a DPRN, quando o concurso terminou, eu tinha mais ou menos uns 2 anos e meio de estudo. Foi mais ou menos isso, tá certo? Trabalhava em que carga horária, já falei aqui, passei boa parte do meu período de estudos para concurso trabalhando como assessora do Ministério Público, 8 horas, com intervalo de almoço obrigatório. E depois que eu saí do trabalho, entrei no mestrado e conciliei o mestrado com o estudo para concurso. Aluna do ciclo tradicional, enfim, deixa eu ver aqui outras perguntas. Você passou na Defensoria da Paraíba ou teve reprovação? Passei lá também, só não passei tão na frente, passei um pouquinho mais atrás. Fui chamada, inclusive, lá depois que eu tomei posse aqui em Natal. E acabei que pedi fim de fila lá. Mas a minha aprovação melhor, que foi o estudo contínuo, persistente, o estudo de base consolidado, foi para a minha prova da DPRN. Como tem forças para estudar contratos? É aquela história, gente. A matéria ela só é chata a partir do momento em que a gente não entende. Se nós não nos permitirmos gostar da matéria, aquilo ali sempre vai ser um fardo. Então, bora mudar o pensamento, bora mudar a forma como a gente enxerga aquilo, tá certo? Isso é uma dica super preciosa. Lia muita lei? Demais. Era a coisa que eu mais fazia na minha vida, era ler legislação. E isso encurtou muito o meu período de aprovação. Isso fez com que eu chegasse a um resultado de primeira fase muito bom e me mantivesse ali bem classificado. Isso favorece a nossa nomeação, gente, depois. Como estudava para a primeira fase, já respondi. Ficou sem remuneração. Quando largou o trabalho, fiquei. Mas eu me planejei. Tinha feito uma poupança e consegui me manter depois. E tive muito apoio da minha família. Esqueci de falar desse detalhe. Gente, o apoio da família da gente é tudo, tá certo? E aqui em casa, vocês não fazem ideia de como minha família me apoiou, de verdade. Foi muito, muito, muito importante. Para vocês terem ideia, quando na minha prova da segunda fase, aqui, tinha uma prova no turno da manhã e outra da tarde. E eu fiquei completamente isolada, não queria comentar a prova com ninguém, estava extremamente concentrada. E no intervalo do almoço, meu pai preparou o almoço. Ele fez um almoço especial, levou para a escola que eu estava fazendo a prova. No carro, tinha preparado uma trilha sonora de relaxamento, levou café, levou tudo e ficou lá comigo no intervalo do almoço, fazendo de tudo para eu relaxar e com a comida mais especial do mundo. Ele queria que eu ficasse em casa e deu tudo certo. Usava o material dos ciclos? Sim. Gente, tem mais alguma pergunta? Tô vendo aqui, sua família é show, é mesmo, Luiz, concordo. Sem eles, isso aqui não teria dado certo. E, enfim, tem mais dúvidas, gente? Mais alguém aqui querendo tirar dúvidas? Vou falar um pouquinho aqui só para terminar. Eu não sei nem quanto tempo eu tô, mas eu acho que já tá para realmente acabar porque já tá muito longo aqui. Pessoal, eu vou completar 1 ano agora de carreira na Defensoria. E qual é a mensagem que eu tenho para vocês? Os nossos desafios não terminam quando nós somos aprovados no concurso. Cada fase da nossa vida tem suas dificuldades e tem as suas superações também. Então, assim, esse primeiro ano foi um ano incrível para mim, de muito aprendizado, de verdade. Vocês que querem seguir a carreira da Defensoria Pública Estadual, saibam que é muito gratificante, de verdade. Eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada na carreira. Se vocês quiserem, depois a gente pode até conversar com mais calma sobre isso. Eu entrei assim de coração aberto, de verdade. E eu passei os primeiros meses encantada e pensando, caramba, eu ganho para poder ajudar as pessoas, para poder fazer esse trabalho. E é muito bom, muito bom. Eu sinto assim que o pessoal tem um gás, sabe? Nós somos, pelo menos aqui no estado, nós somos poucos ainda. Temos muitas dificuldades ainda em termos de estrutura, mas nós temos uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem. E isso faz toda a diferença, sabe? Quando eu entrei num momento em que teve rebelião em presídio, e a gente fez mutirão de mudança de nome social. A gente fez tanta coisa já esse ano. E, assim, parece que 1 ano passa e eu me sinto uma pessoa completamente transformada. Eu me sinto uma pessoa diferente de quando eu entrei.
Porque são tantas histórias, sabe? Se você não tiver perfil, não tiver vocação, não adianta. Nosso contato é um contato muito próximo com as pessoas o tempo todo. É atendimento, vocês vão passar por altos e baixos emocionais diariamente. É assim, é uma alegria diária de você ver o resultado do que você está fazendo. Saiu aquela liminar daquela ação de saúde, né? Aquela pessoa que está precisando de você. E, enfim, ao mesmo tempo em que você se depara com uma história muito difícil, de muita violação de direitos, de muitas dificuldades. Então você sofre muito no início, mas ao mesmo tempo você fica muito feliz com os resultados. E aos poucos a gente vai aprendendo a administrar esses altos e baixos emocionais. Eu juro a vocês, teve dia que... E eu sou muito emotiva mesmo. Teve dia de eu sair entre uma audiência e outra para o banheiro do fórum para me recompor depois de um depoimento que me abalou emocionalmente. E aí a gente volta e a gente... É assim, um dia... Vocês não têm ideia da quantidade de emoções que vocês vão vivenciar dentro de um dia. Por isso que é muito gratificante ser defensor público estadual, mas não é uma carreira para qualquer um. Se vocês têm vocação, sigam de verdade. Vocês têm um potencial, assim, de transformar a vida das pessoas muito grande. Muito grande. Mas façam isso por amor, de verdade, a carreira. Porque vocês vão enfrentar muitos obstáculos ainda, em termos de estrutura, provavelmente, como eu ainda enfrento. Mas se essa for a vontade de vocês, persistam. Sigam a carreira que vocês têm vocação. Hoje, né, depois de um ano, eu vejo como é importante nós lidarmos com profissionais vocacionados, porque nas varas que eu atuo eu vejo muito isso, né? Trabalho com promotores extremamente vocacionados, com juízes assim também, e defensores também. Então, isso faz muita diferença para o serviço público, tá certo? Continuem firme, porque vale a pena, de verdade, vale a pena. Eu fico até assim emocionada de falar como foi gratificante esse ano. Eu tô numa semana, coincidiu na semana que eu completo um ano de carreira, isso é muito especial para mim. A questão dos títulos, gente, eu tô vendo aqui mais perguntas. A questão dos títulos vocês têm que ver no edital de vocês, tá certo? Enfim, tem mais perguntas. Os títulos vocês têm que olhar nos editais de vocês. Eu acho que já deu aqui o tempo, tá bom? Como você dominava o sono e o cansaço, sempre procurei dormir o meu tempo correto e otimizar as horas que eu tinha, não extrapolar os limites do meu corpo. Isso foi fundamental, sabe? Tentar dormir ali 6 horas e meia, 7 horas, pelo menos, todos os dias. E, enfim... Essa aqui me perguntaram muito. Ontem... Como era o seu ciclo, assim? Já tinha pouco tempo. Como era o meu ciclo? Eu tinha um ciclo só até o ciclo 3. E aí, tentava fazer pelo menos... O ciclo 4 era lucro, se desse tempo mesmo. E, enfim, gente, persistam de verdade, vale muito a pena. E os desafios de vocês estão só começando. Lembrem-se que padrão de felicidade é muito relativo. Insiram pequenas doses de coisas boas no dia de vocês, nem que seja aquele brigadeiro que vocês vão comer no final do dia pelo prêmio por terem conseguido cumprir tudo. Tá certo? Um beijo, boa noite e boa semana de estudos. Qualquer coisa podem contar com a equipe do Ciclos, tá certo? Pediu no seu Instagram. Eu sou suspeita para falar aqui do Ciclos porque eu vivenciei e sou muito grata por tudo isso e tô aqui para passar para vocês um pouquinho dessa minha vivência. Beijinho, tchauzinho. Pediu no seu Instagram.